Olá, meu nome é Yasmin e você está no canal com um pouquinho mais de dinheiro. No vídeo de hoje eu decidi compartilhar um pouquinho da trajetória nos investimentos. Eu invisto desde 2019, inclusive para trazer esse vídeo eu precisei entrar no meu Tesouro Direto e verificar qual foi a primeira data de investimento que eu realizei lá. Eu achava que era em 2020, mas na verdade o meu primeiro investimento foi em novembro de 2019, como eu mostro aqui para vocês. E de lá para cá muita coisa mudou, eu amadureci bastante. Afinal de contas, eu tinha mais ou menos 21 anos e hoje eu tenho 28. Então muita coisa mudou na minha relação com o dinheiro, com investimentos, e hoje eu venho compartilhar com vocês um pouquinho disso. Os investimentos surgiram para mim numa roda de conversa entre amigos. Nessa roda de conversa estavam discutindo ali, os meus amigos do trabalho estavam conversando sobre aonde estavam investindo, o que estavam fazendo com esse dinheiro, quantos por cento eles dedicavam do seu salário para aquilo, e eu não estava entendendo nada. E olha que eu já estava formada, mas na minha faculdade a gente olhou muito para a área técnica, para a área empresarial e nada para a área de finanças pessoais. Então, depois de ter me sentido um peixinho fora d'água, eu decidi que eu queria muito fazer parte daquela conversa que eles estavam sempre ali trocando no horário do almoço. E comecei a estudar um pouquinho sobre investimento e encontrei muita coisa, inclusive aqui no YouTube. E foi em novembro de 2019 que eu fiz o meu primeiro investimento no Tesouro Selic. Inclusive, esse valor que eu mostro aqui pra vocês é referente ao meu 13º salário proporcional. Eu tinha recém entrado nesse primeiro emprego e eu tinha visto o 13º com a oportunidade de começar ali a investir. E foi realizando esse primeiro investimento que eu comecei a criar o hábito de realizar uma economia, economizar inicialmente para poder investir o meu dinheiro todos os meses. Inicialmente, o 13º salário era aquele dinheiro que ia sobrar aqui, que eu não estava contando, porque era o primeiro ano que eu estava sendo CLT. Então, eu vi uma oportunidade de pegar esse dinheiro e começar a criar ali o hábito de investir todos os meses. E em 2020, isso foi acontecendo de forma natural. E hoje eu venho compartilhar com vocês, gente, o que mudou em relação aos meus investimentos de lá de quase 7 anos atrás para hoje. Bom, a primeira coisa que mudou é que antigamente eu pensava apenas no curto prazo. É óbvio, né? Eu era uma pessoa muito jovem, eu tinha muito medo de me endividar. A maioria dos meus familiares ali, mesmo que jovens, já estavam entrando em dívidas, em contas maiores, e eu olhava para aquilo de uma forma muito assustada, com um certo receio. Então, eu comecei a economizar e a investir sempre pensando no curto prazo. Então, eu pensava da seguinte maneira: eu preciso de 4 mil reais para fazer tal viagem. Eu vou economizar X% por mês durante X meses para conseguir esse valor. E aí, depois que eu conseguia, eu ia lá e gastava tudo. Então, eu pensava muito no curto prazo e isso fazia com que eu sempre estivesse recomeçando e recomeçando toda vez nos investimentos. E isso é uma coisa que não acontece hoje em dia, obviamente, né? O investimento com a cabeça de 28 anos é totalmente diferente. Hoje, pensando no longo prazo, eu olho muito mais para a rentabilidade do investimento, eu paro para pensar um pouquinho se eu quero ou não aquilo que eu tô desejando, se faz sentido para o momento da minha vida, se eu vou antecipar ou não uma coisa, se eu vou antecipar ou não um projeto ou uma etapa da minha vida, ou começar a acessar um padrão de vida que eu ainda não consigo manter. O segundo ponto é que eu queria muitas coisas. E eu só conseguia isso economizando e investindo. Então eu queria sempre estar viajando, eu queria estar trocando de telefone, eu queria estar comprando um carro novo. Então eu sempre focava os meus investimentos no curto prazo e para adquirir coisas. Batom, sandália, shopping. Isso já não acontece hoje em dia, porque os meus investimentos hoje buscam me trazer estabilidade para o futuro. Penso muito mais no longo prazo, na aposentadoria, em como eu quero estar quando eu chegar na idade em que eu quero parar de trabalhar. Um terceiro ponto que a Yasmin fazia muito lá em 2020, 2021 ainda, a gente ainda estava no ano de pandemia, que era negociar os investimentos. E hoje eu não faço mais isso. E era o quê, gente? Eu falava assim, esse mês não deu, só vou guardar 150 reais. Esse mês não deu, só vou guardar 100 reais. Mas muitas das vezes eu só tava procrastinando de olhar para o meu orçamento e verificar de fato que eu conseguia guardar ali, economizar e investir. Hoje, isso já não acontece mais. Eu tenho um valor mínimo que eu preciso investir todos os meses e negociar o meu investimento está fora de cogitação. Naquela época eu tratava o investimento um pouquinho como algumas pessoas tratam a academia. E segunda-feira eu começo. E segunda-feira eu volto. E segunda-feira eu vejo isso. E segunda-feira... E nem nunca chegava essa segunda-feira. Você não sabia de segunda-feira de qual mês, de qual ano, de qual data, de qual época.
e nunca chegava e eu sempre deixava pra depois. Então hoje em dia eu trato com responsabilidade. Então todo mês eu sento ali e falo assim, olha, é tanto pro meu futuro, é tanto pra minha aposentadoria, é tanto pra essa viagem e ponto final. E o quarto item é que eu penso muito mais em investimento. E isso nem sempre tem a ver com dinheiro. Hoje em dia, por exemplo, eu penso muito mais na qualidade de vida, muito mais na prática de exercícios, muito mais em praticar bons hábitos, que são coisas que não têm a ver com dinheiro, mas são investimentos pro hoje, pro agora. Então eu opto, por exemplo, por fazer exercícios físicos, porque eu sei que no longo prazo eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu opto por comer coisas saudáveis, na maioria das vezes, porque eu sei que ao longo prazo eu vou ter uma qualidade de vida melhor. E isso não tem muito a ver com dinheiro, mas é sim um investimento. E coisa que a Yasmin de 21 anos não pensava, não fazia. Inclusive, eu tinha uns hábitos bem ruins. Ah, esse ponto aqui é uma coisa que eu sei que muitos jovens negociam, mas a idade ela chega pra te, fazer pensar um pouquinho, que é, eu comprava muita coisa barata, com a desculpa de que eu ia economizar. Então eu comprava aquele tênis barato, aquela blusa barata, aquela maquiagem de 10 reais que você vai sair no sol e ele vai craquelar todinho assim no seu rosto e vai ficar a coisa mais horrível do mundo. Eu sei que existem fases da vida, e essa era uma fase da vida em que o meu dinheiro, o meu salário me permitiam comprar coisas um pouquinho mais baratas porque eu tinha um foco diferente. Mas hoje em dia eu não negocio mais algumas coisas. E ter roupas de qualidade, um tênis de qualidade, é sim um ponto pra mim de economia, porque eu vou comprar aquele item uma vez só. Então hoje em dia eu tenho um bom tênis, que eu já comprei, já tem mais de 2 anos, foi um tênis que na época custou caro, mas eu não precisei comprar novamente. Então, coisas que eu fazia quando eu tinha 21, 22 anos, eu comprava um tênis bem baratinho e ele esfarelava em coisa de 6 meses. Então, são coisas que eu não costumo mais fazer hoje em dia e que pra mim mudou muito. Então, a Yasmin de 28 anos não aceita mais comprar coisas tão baratas assim com a desculpa de que tá economizando. E o último ponto, e eu acredito que isso aqui também muda o jogo, é que eu estudo muito mais sobre finanças hoje em dia. A Yasmin de 21 anos, ela tava buscando comprar coisas, ela queria não estar endividada, e tava tudo bem também, né, porque a gente não gosta muito de dívidas, mas ela não queria estar endividada, não queria estar enrolada, não queria estar com o cartão de crédito enrolado, queria estar podendo viajar. Isso fazia com que eu não estudasse muito sobre o assunto, não pensasse muito a longo prazo. E hoje em dia, né, formada já há muito tempo, trabalhando há muitos anos na área, eu invisto muito mais na minha profissionalização. Eu invisto muito mais em estudar conteúdo sobre a área de finanças, sobre investimento, sobre renda passiva, renda variável, renda fixa, tudo que envolva esse mundo para que eu consiga organizar o meu dinheiro de uma maneira melhor, para que eu consiga fazer investimentos bons, para que eu consiga ter uma rentabilidade boa. E isso só acontece quando você senta o seu bumbum na cadeira e vai assistir esse conteúdo. E foi isso, pessoal. Esses foram os principais pontos na minha mudança com relação ao investimento. Eu acho que se você aí do outro lado ainda não começou a investir, fique tranquilo. A gente muda muito ao longo dos anos. Não existe uma fase correta para começar a investir. O importante é que você comece. Com 21, com 28, com 30, comece. Comece agora, não deixe para amanhã. Porque a tua relação com o dinheiro, ela vai mudar conforme a tua fase, conforme o momento que você tá na tua vida. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários como que tá sendo a sua relação com o dinheiro, se você já começou a investir ou não, porque eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre você. Te encontro no próximo vídeo com um pouquinho mais de dinheiro.